Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Vamos então dar sequência aos nossos painéis aqui. Agora é um debate super interessante com 3 meninas super poderosas, né? E então convido aqui ao palco para falar neste próximo painel e fazer esse debate. Clara Serva, sócia de Empresas e Direitos Humanos na Tazini Freire. Clara, que vai ser a nossa mediadora aqui deste painel. Bibiana Silva, diretora jurídica da Norque Hidro Brasil. Bem-vindas. Scarlett Rodrigues, coordenadora de projetos no Instituto Ethos. E agora o nosso debate vai ser sobre novas regulamentações relacionadas a direitos humanos nas indústrias. Por favor, meninas, fiquem à vontade, o palco é todo de vocês. Muito obrigada, boa tarde a todos, a todas, uma alegria estar com vocês. E uma honra ter 2 pessoas tão queridas, que eu admiro tanto, 2 profissionais super competentes. Eu gosto sempre de começar com uma autodescrição, para se a gente tiver alguma pessoa com deficiência visual, mais fácil, com deficiência visual nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo escuro, curto, estou com um casaco preto, uma blusa preta, um colar colorido, branco, vermelho e preto. Estou com uma saia xadrez, verde e vermelha, e ao meu fundo a gente tem a imagem do nosso painel. E para a gente começar, eu tenho aqui comigo a Bibiana Silva e a Scarlett Rodrigues, 2 profissionais de longa trajetória dentro da agenda de empresas e direitos humanos, trabalhando com temas de ESG, essa sigla que a gente conhece pelo E, mas na verdade se a gente trouxer para o Brasil fica ASG, né, as questões ambientais, sociais de governança. E a gente sabe que esse tema tem mudado muito nos últimos tempos, né? A gente começou vendo temas de direitos humanos como um tema distante do mundo corporativo, e nos últimos anos a gente criou boas práticas, daí a gente criou normas que a gente chama de soft law, ou seja, que não são de cumprimento obrigatório, e mais recentemente mudamos a nossa chavinha para ter normas que exigem o cumprimento de parâmetros de direitos humanos por empresas. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria puxar para a Scarlett. Se você puder, Scarlett, comentar um pouquinho assim, de onde a gente saiu, para onde a gente chegou, que mudanças são essas que a gente tem vivenciado na agenda de empresas e direitos humanos e, aliás, o que é essa agenda de empresas e direitos humanos? Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, Clarinha. É um prazer também estar com vocês 2 aqui. Vou fazer minha breve autodescrição. Também sou uma mulher negra, estou com um penteado com o cabelo para cima, umas tranças na frente, vestido preto, tênis branco, um blazer xadrez, anéis nos dedos. Esse aqui é o meu sinal. Bom, acho que para falar um pouco de avanços, né, da onde a gente chega na nossa agenda de direitos humanos e como que a gente tem interpretado, né, essa agenda de direitos humanos em empresas no Brasil, queria destacar 4 grandes movimentos, né, que a gente pode trazer. O primeiro deles, que na minha concepção a gente ainda está trabalhando ele muito lentamente, mas acho que vai de acordo com o que você trouxe de pergunta, é o que para a gente significa direitos humanos, né? O que a gente está falando quando a gente fala de trabalhar a pauta de direitos humanos e trabalhar a pauta de direitos humanos nas empresas. E uma pergunta que a gente faz muito no Instituto Ethos, né, sendo uma organização da sociedade civil que trabalha com empresas, é direitos humanos para quem? Para quem que a gente tem feito e trabalhado as nossas narrativas quando a gente está falando de dignidade humana, né? De que humanos a gente está falando. E o primeiro movimento que eu acho que a gente está começando a trabalhar aqui no Brasil e a cara do Brasil, né, é falar de direitos humanos de uma perspectiva decolonial, né? Os direitos humanos, eles nascem no berço da colonialidade, né, onde somente homens brancos discutiam a dignidade humana fora do Brasil. A pauta de direitos humanos ela não foi feita aqui no Brasil, né? Ela foi... Vocês estão me ouvindo? Porque para mim passou. Não, beleza. A pauta de direitos humanos ela não foi concebida como a gente conhece hoje, né, dentro da raiz brasileira. Ela foi concebida nesse âmbito colonial de homens brancos que decidiram quem são as pessoas dignas de direitos humanos hoje, né? Então, quando a gente traz a pauta de direitos humanos no Brasil, a gente precisa ter uma nova roupagem, né? Criar novas diretrizes e perspectivas que se coloquem na realidade brasileira hoje, né? Então, acho que um primeiro movimento importante
vejo que a gente vem ganhando força é trabalhar a pauta de direitos humanos no contexto brasileiro. Né? Como é que a gente trabalha essa pauta de forma decolonial, levando em consideração a pauta de gênero, a pauta de raça, as nossas especificidades no Brasil. Né? Então eu vejo que a gente vem ganhando um protagonismo de pautar a agenda de direitos humanos muito própria. Né, com muita autonomia, com muito também autenticidade para a gente trabalhar os nossos desafios aqui. Mas também falando de práticas e políticas, né, acho que a gente também pode mencionar 3 grandes movimentos. O primeiro é a diretiva, né, de devida diligência em sustentabilidade corporativa, que foi um grande ganho para a gente, por trazer a pauta de direitos humanos nessa perspectiva interseccional, né, que você coloca trazendo a agenda ambiental, agenda social, agenda de governança e principalmente pautando as empresas a olharem para a exportação. Né, a ditar as regras fora do Brasil e que com certeza vão impactar na forma como as empresas gerem os seus negócios internamente. Né, então, como a gente ainda está um pouco carente, né, de práticas e políticas, principalmente de políticas que tragam essa roupagem nova e que tragam essa obrigatoriedade, essa diretiva chega, né, para dar uma impulsionada, uma pressionada nas empresas a mudarem a sua forma de trabalhar. Tem também o marco legal, né, que a gente está tentando trazer, o PL 572, que é um PL vindo da sociedade civil, que traz, né, a responsabilidade de diferentes atores sociais para pautar direitos humanos em empresas. E é interessante falar do PL porque é isso, né, ele é fruto de um movimento que vem com essa força de enxergar direitos humanos muito de uma forma brasileira, trazendo governos, estados, instituições financeiras para o centro dessa discussão. E eu acho que ele traz uma centralidade importante nas vítimas. Né? Ele fala muito de combate à violação de direitos humanos sob a ótica de reparação, sob a ótica de não repetição. Então, acho que também é um ganho para a gente ter esse PL sendo discutido e que as empresas precisam se aproximar um pouquinho mais dele também para entender. E acho que em complemento, para fechar, a gente tem a própria política nacional, né, de direitos humanos em empresas. O Ethos chegou também a fazer eventos autogeridos, a Tosini também, a Hidro também esteve com a gente em alguns encontros. Que, né, abriu para a sociedade civil pautar o que seria de fato uma política nacional que traga a responsabilidade das empresas na agenda de direitos humanos. Apesar da gente ter tido várias reviravoltas, né, nos últimos meses, a gente tem uma grande expectativa que essa política saia, mas ela saia com uma carinha factível, possível. As nossas empresas falaram muito de uma política flexível ao ponto dela ser adaptada para diferentes setores, porque uma das dores que a gente viu, e eu acho que a Bibi vai trazer um pouquinho no setor dela, é como que a gente adequa a agenda de direitos humanos para cada setor, que tem as suas especificidades, seus desafios. Então, essa política vem com essa expectativa de, claro que não vai atender tudo, né, mas o quanto a gente consegue usá-la para adaptar nossas ferramentas, as nossas expertises aqui também. Então, acho que são alguns movimentos que a gente vem vindo pautando, tanto sociedade civil, empresas e governos, que eu acho que vai ditar daqui para frente, né, uma nova roupagem mesmo da agenda de direitos humanos, que agora a nossa agenda engatou e está entrando como uma prioridade, né, tanto para o governo quanto para as empresas. E é ótimo te ouvir, Scarlett, porque a gente vê que quando a gente começava a falar sobre direitos humanos, a gente via como se fosse um tema de Estado, né? Surgiu como um dever dos Estados, do Estado brasileiro, por exemplo, de respeitar direitos humanos, de promover, de garantir direitos humanos, muito em reação ao nazismo, né? Segunda Guerra, todo aquele contexto de violações sistemáticas. Mas ao longo do tempo, as economias das empresas transnacionais foram crescendo muito. E começou-se a dar luz para a necessidade de se olhar também para outros entes que não os estatais. Então, não só as empresas, mas o meu dever de respeitar o direito de cada um de vocês, de respeitar o direito de todo mundo que está aqui. O dever das instituições de respeitar os direitos das demais pessoas. E esse debate foi crescendo desde a década de 70, mas mudando muito, né, o tom. E eu acho que isso é um ponto muito importante. E eu acho que para o Brasil é um ponto ainda mais importante, porque, infelizmente, a gente vem num movimento de polarizar esse debate. Como se defesa de direitos humanos fosse uma pauta de um determinado olhar político e não uma pauta para todas as pessoas de toda a sociedade. E, na verdade, quando a gente coloca a luz em empresas e direitos humanos, fica evidente que, independente da visão política, tema de direitos humanos é um tema para todo mundo, para todas as organizações, para todos os setores. E eu acho que essa influência vem muito forte da Europa também.
E pensando nisso, eu queria te ouvir, Bibiana, assim, porque você tem trabalhado numa trajetória de muitos anos dentro dessa agenda, numa empresa que tem origem, né, na Europa, mas uma atuação muito forte no Brasil. Então eu queria te ouvir sobre como vocês no Grupo Norsk Hydro têm incorporado essa perspectiva, essas tendências, tanto cumprindo as legislações, por exemplo, a lei norueguesa, mas também se antecipando, porque claramente vocês fazem, vocês têm governança e outros pontos importantes da trajetória de vocês em direitos humanos que não são previstos em lei. Vocês fazem porque acreditam. Então, eu queria muito te ouvir, primeiro sobre quais são as origens, as inspirações que fazem com que vocês adotem essa governança, esses procedimentos, mas também o que vocês fazem na prática. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Scarlett. Muito bom estar com vocês aqui. Eu sou Bibiana, sou mulher branca. Estou vestindo também um vestido preto longo, um blazer bege. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Clara, bacana, e eu acho que você trouxe o gancho para os pontos que eu acho que são interessantes de destacar aqui. E sim, né, como você bem mencionou, no início, a gente pode pegar, acho que o grande marco, né, a Declaração de Direitos Universais, de Direitos Humanos, né, data lá dos anos 40, então justamente nesse contexto, né, que você trouxe. E sim, o Estado ali como o grande ente que deveria proteger os direitos humanos, né, zelar pelos direitos humanos e estabelecer e tendo deveres com relação aos direitos humanos, a essa proteção. E aí acho bem bacana que alguns autores trazem, né, que nessa época era uma proteção verticalizada, né, de cima para baixo do Estado, e que depois, lá nos anos 2000, isso começa a mudar quando a própria ONU começa a estabelecer, né, orientações para justamente engajar as empresas tá aí num contexto de globalização, né, e de instituições transnacionais, e entendendo o grande poder que as empresas, que a indústria de uma maneira geral, que a sociedade de uma maneira geral organizada possuem, né, justamente não só para participar disso, não só respeitando, né, os direitos humanos, mas também promovendo essa proteção, né? E de lá para cá, então, é relativamente recente, mas de lá para cá muito tem acontecido, como bem trouxe a Scarlett, né, em termos de normas, de regulamentações, e as empresas estão atentas, né, e percebem essa importância. E a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que tem origem europeia, então sim, a gente precisa estar atento e acaba seguindo diretrizes europeias, né? E também tem como valor, né? Para além de qualquer diretriz e para além de qualquer marco regulatório, é um valor da empresa, né, defender os direitos humanos. E aí, como a gente organiza isso dentro da indústria de uma maneira geral? Tem alguns instrumentos que eu acho que são interessantes de destacar. Acho que um primeiro passo, de uma maneira geral, é desenvolver uma política de direitos humanos, onde tem ali todas essas diretrizes, onde a empresa, e aí na linha também do que trouxe a Scarlett, de que a empresa pegue todas essas diretrizes e busque adaptar também para o seu setor, para a sua realidade, e traduza e multiplique isso dentro
internamente e também comunique isso para stakeholders, né, para atores interessados, para todos os atores com quem ela se relaciona. Então, eu acho que desenvolver essa política, e a gente tem, a própria ONU disponibiliza, né, para quem tiver interesse, alguns guias e orientações nesse sentido, então é algo que as empresas que ainda não têm podem buscar essas referências para desenvolver. Além disso, um outro instrumento que eu acho que merece bastante destaque, porque ele vai ao encontro de um ponto-chave das diretrizes, que é justamente buscar que se identifiquem os problemas e que tenha uma resposta rápida, né? Então, não vai se esperar uma fiscalização, não vai se esperar que o Estado haja, né? As empresas, e a Norsk Hydro faz isso, já estabelecem as suas avaliações de questões relacionadas a direitos humanos, né? Impactos diretos, indiretos. Então, tem o que a gente chama de auditorias, de due diligence, que é um termo, né? A devida diligência, é um termo em inglês, due diligence de direitos humanos. E aí é diferente do que algumas indústrias estão acostumadas, como, por exemplo, due diligence relacionadas a compra e venda, né? Ou até mesmo a questões ambientais. Ela é mais ampla, ela pega todas as vertentes, né, como foi dito, das questões de direitos humanos, passa aí por questões dos direitos dos trabalhadores, questões ambientais, questões de relação com comunidades, questões com a cadeia de fornecedores, enfim, ela é bastante abrangente e aí é todo um mapeamento. E além do mapeamento, é preciso estabelecer justamente um plano de ação para endereçar o que foi identificado, mitigar riscos ou reparar algum risco ou alguma questão que se identifique e monitorar, né? Então, esse segundo instrumento, ele é bem amplo, ele é novo porque fazer due diligence, fazer auditoria não é uma coisa nova, mas nesses moldes e com esse intuito, é relativamente novo e é um instrumento bastante forte que veio para ficar, né? E ainda pouco realizado, mas até mesmo por conta das novas diretrizes europeias relacionadas às questões de reporte. As empresas precisam, quando não têm o dever, elas já estão entendendo que precisam se organizar e mapear e monitorar essas questões. Diante disso, né, ao fazer esse mapeamento, também é importante dizer que tem um impacto num outro instrumento que as empresas conhecem bem, que é nos instrumentos relacionados ao gerenciamento de riscos. Todas as empresas têm, né, instrumentos e estruturas para mapear e gerenciar riscos, mas hoje, até então, tradicionalmente, vê-se a indústria mapeando riscos relacionados ao negócio, o que pode afetar o meu negócio exclusivamente, né? E agora fala-se, né, numa avaliação de riscos pautada numa dupla materialidade, ou seja, eu tenho uma questão material do que afeta a empresa, mas também do que afeta o que se chama de right holders, ou seja, né, os sujeitos de direitos que são os atores, comunidades, fornecedores, direta ou indiretamente, com que a empresa se relaciona e impacta, direta ou indiretamente também. E isso, às vezes, é difícil de entender, mas como assim? Cabe à indústria, mas não é algo que caiba ao Estado, enfim. Mas a verdade é que, para além de ser algo extremamente importante, é algo também extremamente estratégico, é algo que é importante que esteja nos valores e é algo também que é importante para a própria sustentabilidade da empresa, né? Porque ela precisa entender quais são os efeitos da sua atividade para bem se relacionar e para bem se mostrar sustentável, né? Então, esse é um terceiro instrumento que eu destaco.
acho que vale dar um destaque também para ações que têm se multiplicado também e se intensificado na indústria, no sentido de fazer uma análise criteriosa em novos moldes da cadeia de fornecedores, tanto de serviços quanto de matéria-prima, né, ou produtos de uma maneira geral. E até também a gente vê que é um movimento para entender clientes. Não só fornecedores, mas também clientes. Ou seja, pegar toda a cadeia de produção mesmo, né? E de ponta a ponta e entender. E aí isso passa por um processo de estabelecer critérios e controles na hora de contratar, né? De estabelecer contratos, relações comerciais. Isso tá sendo algo que tem se desenvolvido para inserir essa agenda de direitos humanos de uma forma bastante relevante. E aí tem tanto a necessidade de mapear bons parceiros, né, que respeitem os direitos humanos e assim fomentar essa proteção, como também tem um viés de colaborar. Porque a gente sabe, né, não vamos ser hipócritas, que não existe um passivo a ser reparado, todo mundo tem história, o mundo tem história, né? Então, sim, vão ser identificados problemas e a gente precisa enfrentá-los, né? E precisa colaborar para bem enfrentar. Então, é algo que a gente precisa mapear, vai ser importante, mais do que ter um parceiro que não tenha nenhum problema, é importante que existam parceiros que estejam comprometidos em resolver os problemas e não criar problemas, né? Então, isso é algo que é bastante importante. Outro ponto que também eu gostaria de destacar, porque eu fico bastante satisfeita com isso na Norsk Hydro Brasil, e eu acho que eu tive uma influência nesse sentido, é que dentro, por exemplo, eu sou, né, parte do jurídico, e dentro do jurídico a gente tem um time que é dedicado, né, eu coordeno esse time, um time que é dedicado para a pauta de ESG. Então, ele é um time especializado, que tem que estar pronto, que tem que ser parceiro de todas as outras áreas. A gente também tem a área com especialistas em direitos humanos, tem área de relações com comunidades, tem a área social, mas a gente, dentro do jurídico, é parceiro dessas áreas e é algo que a gente tem que entender que não é só de um setor da empresa. É preciso que todo mundo abrace, todos os setores abracem. Então, agora o setor de seleção de fornecedores tem que abraçar, a diretoria tem que abraçar. Não é algo que caiba só e único exclusivamente para a área de relação com comunidades ou para a área social. Não, é algo que a empresa como um todo tem que entender e abraçar, né? Então, eu acho que essas seriam os pontos que eu selecionei aqui para destacar, e continuo aqui à disposição para a gente conversar. Obrigada, Viviana. O duro de ter a Viviana e a Scarlett no painel comigo é que a cada minuto de fala delas dá vontade de ficar 2 horas conversando sobre cada item, né? Mas você trouxe algumas coisas muito interessantes. Vou comentar, não dá para comentar tudo, porque senão a gente ficaria realmente até os outros que lutem para arrancar a gente aqui do painel. Mas acho que o primeiro ponto importante é que a gente tem um documento, se vocês não tiverem nada para fazer no final de semana, leiam, que se chama Os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. É um documento rápido de ler e ele é dividido em 3 pilares, né? O dever do Estado de assegurar que os direitos humanos serão respeitados, o dever das empresas de respeitar direitos humanos. Então, o Estado ele tem o dever de promover e fiscalizar, tem o dever de olhar se está sendo cumprido mesmo. As empresas têm o dever de respeitar, segundo os princípios orientadores da ONU.
E as pessoas detentoras de direito, que você comentou, têm direito a medidas de reparação adequadas quando houver uma violação. E quando a gente traz para o contexto brasileiro, esses princípios orientadores da ONU, a gente vê que a gente tem um conjunto de direitos humanos, que no juridiquês a gente chama de arcabouço dos direitos humanos, já bastante robusto, né? A gente tem, quando a gente traz para dentro do Brasil, por exemplo, um tratado internacional de direitos humanos, lá da ONU, por exemplo, ele entra aqui valendo ou a mesma coisa que a nossa Constituição Federal, ou um pouco abaixo da Constituição, mas acima das demais leis, né? Então, é um baita valor. A gente também tem os parâmetros interamericanos que a gente traz para dentro aqui do Brasil. Além disso, a gente cria as nossas próprias leis regulamentando. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Você tem a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Daí você traz para dentro, ela vale a mesma coisa que a Constituição Federal. Daí você vem e cria também a Lei Brasileira de Inclusão, detalhando como aquilo se aplica na tua vida como brasileiro. E quando a gente fala de empresas de direitos humanos, é o mesmo movimento. Mas por que a gente precisa, se a gente tem tantos direitos humanos reconhecidos, né? Por que a gente precisa de um novo documento, um novo PL 572? Por que a gente precisa desse... agora tenho trabalhado com a ONU na negociação do tratado sobre o Tratado Internacional sobre Empresas de Direitos Humanos. Mas por que a gente precisa desses documentos, né? Porque no Brasil o que existe é um dever das empresas de respeitar direitos humanos. Então as empresas já não podem falar, não tem esse PL, não foi aprovado, então vou violar tudo o que eu quiser. Não, existe um dever geral de respeito a direitos humanos. O que não tem, e a gente tem milhares de legislações que se aplicam, né? Você tem a lei de cotas, que é pautada num direito humano de inclusão das pessoas com deficiência. Você tem toda a legislação trabalhista. Você tem toda a legislação antidiscriminatória. Você tem você tem legislação ambiental, um monte. Então você tem muitas leis que se referem a temas de direitos humanos. O que a gente não tem? O passo a passo da devida diligência em direitos humanos e de como acessar os mecanismos de reparação integral e qual é o dever do poder público nessa garantia da fiscalização, do engajamento positivo, da mesma forma como você comentou, né, das empresas com os seus fornecedores, que não é só sair punindo todo mundo que viola qualquer aspecto dos direitos humanos. As empresas, assim como o poder público, podem ajudar a fazer a sociedade brasileira, os seus fornecedores, entenderem o que são direitos humanos. Quais são os direitos humanos que se aplicam à minha atividade empresarial? Porque quando a gente tem painéis ESG em eventos, normalmente, diferente do MiExpo, normalmente eles falam sobre diversidade, equidade e inclusão, super importante, temos que continuar falando. Falam sobre condições dignas de trabalho. Às vezes falam sobre um outro recorte específico, mas dificilmente trazem a lupa dos direitos humanos. E daí, para eu não ficar me estendendo muito também, um outro ponto que eu acho que é super interessante, que vocês trouxeram bastante, é como os direitos humanos, no final das contas, são como lupas, né? Então, que você fala, olha, agora eu vou olhar para os diferentes grupos minorizados e impactados. Deixa eu entender como as minhas operações impactam a população negra. Deixa eu entender como impactam as mulheres. E daí não é só olhar se tem qual é o meu percentual de mulheres. Deixa eu entender se quando eu estou construindo uma fábrica, eu estou levando muita mão de obra masculina e isso está gerando um aumento da exploração sexual naquela região. Que é um tema tabu no Brasil, né? Deixa eu entender se, inclusive, teve impacto na exploração sexual infantil, direitos das crianças e adolescentes. Deixa eu entender se na minha cadeia produtiva tem trabalho infantil. Então, essa postura proativa da lupa em relação a cada grupo minorizado, mas também em relação a cada um dos direitos humanos, né? Deixa eu entender como eu impacto a educação, como eu impacto condições dignas de trabalho, como eu impacto, os direitos dos povos indígenas, os temas antidiscriminatórios. Você tem uma camada, um leque muito grande de direitos, a saúde das pessoas, enfim. Deixa eu entender também as diferentes etapas da minha cadeia produtiva, né? Então, você comentou de comunidade, você comentou de cadeia de fornecimento, atividade de fim, público interno, minha relação com os meus investidores, que a Scarlett comentou. Então, a gente tem muitas dimensões, né? E eu gosto muito dessa ideia de que você vai somando as lupas. Então, deixa eu entender como eu impacto lupa, educação, adiciona lupa das pessoas negras e adiciona lupa na minha cadeia de fornecimento. E você vai sobrepondo as suas lupas, às vezes fazendo esse jogo que nem a gente fazia quando era criança com os nossos binóculos, né?
Mas queria te ouvir, Scarlett, sobre o que as empresas do Ethos têm feito, o que você tem sentido que é a tendência dentro desse universo de tanta novidade, porque os princípios orientadores são lá de 2011, né? Então, ainda que a gente esteja debatendo o assunto desde a década de 70, a verdade é que, enfim, de 2011 para 2024 é pouco tempo, né? O que você tem sentido que as empresas no Brasil já estão preparadas para fazer, o que elas já têm feito e para onde você acha que a gente está caminhando? Bom, pergunta de milhões, né? E eu falo que é de milhões porque apesar, né, da gente ter tudo isso, a gente ainda tem que trabalhar o convencimento. Eu vejo que no Ethos, a gente tem um mix de empresas, né? A gente tem empresas como a Hydro que já tem uma certa maturidade, não só do entendimento dos direitos humanos, mas entendimento também do seu papel e da sua responsabilidade nesse contexto e nesse ecossistema, e já tem feito, né, estratégia, tem um pouco mais de maturidade. Mas a gente também está vivendo um outro lado, né, de empresas que a gente ainda tem que convencê-las de que falar de dignidade humana, de que falar de direitos humanos é uma pauta prioritária, né? E ao ponto das vezes chegar para a gente a pergunta, qual que é os temas quentes para 2025 para eu colocar no meu planejamento, né? Você fala assim, então, a gente teoricamente não teria que ranquear direitos, né? Igual você falou, são lupas que se somam, né? A gente não vai só investir na educação e deixar a saúde de lado, a gente não vai só promover saúde, não vai promover trabalho. E eu acho que essa é a complexidade da nossa agenda, né? As interseccionalidades, elas se somam, mas também são desafios que se intensificam. Então a gente tem visto as empresas construindo cada vez mais políticas, cada vez mais diretrizes. Eu acho que a política, como a Bibi colocou, ela é mega importante porque ela evita descontinuidade. Né? A gente vivenciou esse movimento pós-Covid, né? Pós-pandemia, de que muitas áreas que cuidavam de direitos humanos foram desfaceladas, né? Porque ficava ali na sustentabilidade, ou na diversidade e inclusão, ou no RH. Então, na pauta prioritária de direitos humanos, que deveria ser, né, o pilar central, acabou sendo desfacelado nas empresas. Então, acho que depois da pandemia, a gente começou a ver o quanto é importante internalizar, de fato, a agenda. Então, as políticas são muito importantes. Além disso, a gente também tem visto, e é o produto final do GT, né, uma governança corporativa em direitos humanos, que é como a gente sobe a pauta de direitos humanos, porque a maioria das empresas que participam dos nossos GTs indicam assistente, analista, gerência, o máximo da média liderança para pautar direitos humanos. E a gente sabe que direitos humanos é uma pauta que muitas vezes é nossa pauta coração, porque a gente fala o que a gente vive, né? A gente busca bater naquilo que a gente também sofre, mas ela não chega na pessoa que tem o poder da caneta da mão, que tem o poder de mudar as coisas. Então, o que a gente tem visto, e é um movimento que a gente tem feito com as nossas empresas, é subir a pauta. E aí, aquela coisa, né? Como que você convence um homem branco, heterossexual e todo padrão, que não precisou repensar no que não foi preciso lutar para ele estar naquele espaço, né? Que é a definição do privilégio, de que ele precisa olhar para a ponta, que ele precisa olhar para a comunidade, que ele precisa olhar para os impactos no território, né? E eu acho que esse para a gente tem sido o maior desafio. Eu falo que a agenda de direitos humanos, e a gente trabalha muito essa relação pessoal com as empresas no Ethos, não é instrumental, não é institucionalizado, é eu para eu. É quando você bota direitos humanos no colo, no peito, no ego da pessoa, para ela reconhecer a importância que ela tem, né, do privilégio que ela teve de se beneficiar de uma sociedade que é desigual, preconceituosa, racista, exploratória, predatória. Eu acho que aí é que a gente encontra uma barreira. Então, não adianta a empresa ter política, meta, benchmark, né, diretiva, devida diligência, toda essa roupagem bonita, mas se o CEO não acredita, né, no que é o impacto de direitos humanos, ele não acredita que tem fome no Brasil, ele não acredita que o racismo existe, ele não acredita que há uma disparidade salarial dentro da empresa dele. Então, o nosso trabalho tem sido subir essa agenda de direitos humanos para ter essa conversa institucionalizada com o ego, né, da alta liderança das empresas. E eu falo ego porque passa pelo eu.
né? O eu do convencimento, o eu de me colocar nesse lugar de responsável, não só pela empresa, mas pelo lugar que eu ocupo na sociedade. Então a gente tem feito muito esse trabalho, né? O Lucas está aqui também comigo ali na agenda de direitos humanos todo dia, falando inesgotavelmente, mas eu acho que a gente tem um avanço ao ponto da gente poder falar de direitos humanos em empresas, dentro de setores diferentes da indústria, do saneamento, entre outros que a gente estava. Então acho que eu vejo um grande avanço nesse sentido. Mas de roupagens, assim, eu acho que a gente evoluiu muito rápido depois da pandemia, né? Eu acho que a ficha caiu de que se continuasse assim, tanto fora, a gente não ia ter mais investimento, a gente não ia ter consumidor, a gente não ia ter mão de obra, a gente não vai ter meio ambiente, a gente não vai ter nada, né? Então as empresas começaram a dar um clique. E muitas, com certeza, estão indo pela causa, pela importância e responsabilidade, outras porque aquilo vai pesar em algum momento, né? Seja pela diretiva, seja pela ONU, seja por outros fornecedores cobrando, né? E rompendo contratos, rompendo relações. Então, a gente tem feito esse trabalho minucioso de dentro para fora, né? Implodindo um pouco esse sistema, trazendo direitos humanos na sua essência e ampliando o senso de humanidade dentro das empresas, para que a gente tenha uma pauta que seja corpo, alma, coração, instrumento, terra, palpável, material, para a gente avançar. Senão a gente vai ter ótimos instrumentos e apenas isso, né? A gente está mapeando, mas a gente não está avançando. A gente está mapeando, mas a gente não está chegando. E só para fechar, para passar também para a Bibi, eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de violações, as empresas estão mais antenadas em violações de direitos humanos, mas o que a gente menos tem visto é elevar o que é direitos humanos, né? Para a gente chegar num ponto de identificar a violação, a gente primeiro tem que entender o que é um direito. E isso é uma coisa que a gente ainda não tem quando a gente está falando de comunidade, de povos, quando a gente está falando de território. Como você fala para uma pessoa que ela trabalha em 2 empregos, que ela tem que estar lá 8 horas, ela tem que pegar 3 horas de transporte, que ela é uma pessoa sujeita de direitos e que ela pode exigir um salário decente, que ela pode ter casa, que ela pode ter... Ela vai falar, pô, não é para mim, né? E é por isso que a gente fala direitos humanos para quem? Né? Então não adianta a empresa ter essa roupagem, esses instrumentos bacanas, se ela não está levando a informação de direitos humanos para a ponta. E essa é uma responsabilidade que a gente tem visto que elas têm começado a trabalhar. Como a gente leva a informação, o acesso a esses direitos e garante direitos para não haver violação, né? E acho que também, só para fechar realmente, a gente tem falado muito com as empresas também sobre a questão de violação de direitos, mas quando já aconteceram, né? A gente fala muito que as empresas estão sempre apagando incêndios. A gente não tem conseguido antecipar ou prevenir violação de direitos. E uma vez que a gente tem violação de direitos acontecendo no território, a gente já destruiu um ecossistema inteiro, não só ambiental, mas daquele ser humano que é o universo por completo. Né? E a gente fala, pô, a gente reduziu violações de direitos, mas a gente ainda está tendo. Né? Então a gente tem trabalhado o senso de erradicar violência, né? Porque violência a gente não diminui, né? A gente erradica. Então, para erradicar a violência, a gente tem que prevenir. Então, a gente tem tentado fazer com que as empresas liguem o senso de prevenção e não repetição de violação de direitos. Então, acho que esses são alguns movimentos que a gente tem trabalhado com as empresas no Ethos, através dos indicadores, do nosso próprio manual de devida diligência, dos GTs, dos projetos, e desse diálogo humanizado dentro da empresa com as pessoas, sabe, que estão ali. Não, e, de novo, a minha vontade de comentar a cada desafio, gente. Você traz muitas coisas interessantes, Scarlett. Eu acho que tem um ponto que me parece que é talvez a peça-chave da sua fala, que é trazer a alta liderança para perto desse debate, né? Não só para perto da compreensão da existência de problemas de direitos humanos, que é um ponto que você trouxe. Às vezes a pessoa está tão... ela está vivendo, felizmente, com dignidade e num ambiente em que a existência de problemas estruturais está distante, né? E eu acho que daí, para aqueles que já entenderam que existe um problema, entender qual é a responsabilidade ou o papel da empresa nesse problema. E daí eu tenho um exemplo, eu adoro causos, como dizia minha avó. Eu lembro de um cliente que nos procurou uma vez. Ele tinha comprado uma fabriquinha, assim, ele era uma grande operação, mas ele tinha comprado uma pequena fábrica. Tanto é que ele nem contratou um grande escritório de advocacia para fazer o M&A, porque era uma fabriquinha, assim. E aí ele falou com muito orgulho, olha, tem um projeto de impacto social bacana na fábrica, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nesse projeto de impacto social, só para confirmar se não tem nenhum problema. O que era o projeto de impacto social?
Era uma região de extrema vulnerabilidade. As mulheres da região não tinham acesso à renda. Realmente. Zero praticamente. Então, a pessoa que fundou, não era o nosso cliente, né, mas a empresa que fundou aquele projeto, pensou em gerar renda complementar para as mulheres. As mulheres levavam itens para casa para poder pintar em casa. Risco número 1, trabalho infantil. Porque você em casa tem criança junto com você. Como é que você vai fiscalizar quem é que pintou o item? Risco número 2, a pintura era com itens químicos. Como você vai saber se a pessoa usou o EPI? E risco número 3, e daí esse materializado, o fato é que a gente foi fazer o cálculo de quantos itens as mulheres precisavam pintar ao longo do mês para ganhar um salário mínimo. Era humanamente impossível uma pessoa, trabalhando 8 horas por dia, produzir o suficiente para ganhar um salário mínimo. Então não era um projeto de impacto social positivo. Era um projeto de condições análogas à escravização, além de riscos de trabalho infantil. E por que eu conto esse caso? Porque é isso, às vezes a falta de compreensão de que a gente não deve se acomodar com os problemas existentes. A gente deve impulsionar a transformação por meio das nossas atividades, né? Então não é porque a pessoa aceitou receber um salário não digno que eu vou pagar um salário não digno. Eu preciso pagar um salário digno. Não é porque é um tipo de atividade em que é naturalizado o assédio moral ou sexual que eu então não vou. Eu vou falar, tudo bem, então vamos tratar todo mundo. Eu preciso tirar a naturalização das violações e impactos negativos a direitos humanos, né? E, Bibiana, você tem alguns exemplos que eu acho muito legais, a gente sempre conversa sobre isso, né? De coisas práticas. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas estão aqui assistindo a gente e falam, nunca ouvi falar desse negócio, primeira vez, essas 3 mulheres me trazem esse assunto, esse tema é difícil para mim, devido à diligência, análise de risco, matriz de risco. Mas o que são as pequenas coisas? Assim, se você pudesse, com base na sua experiência, dizer, olha, aqui está uma iniciativa que foi fácil, rápida, é possível de implementar. De tudo que vocês já fizeram na Norsk Hydro, ou tudo que você já viu no mercado, o que você recomendaria? Bom, antes de responder especificamente essa pergunta, eu só queria fazer alguns comentários, porque também eu fico aqui com a Clara com vontade de comentar e debater com vocês essas várias questões super bacanas e importantes que a gente está falando. E eu acho que eu quero tocar num ponto que você trouxe e depois num ponto que você trouxe, Scarlett. Mas, Clara, a Scarlett falou, é importante levar isso para a alta diretoria. Fato, nada acontece dentro de uma empresa, de uma indústria, efetivamente, se não tiver o engajamento da alta diretoria. E a Scarlett, ela usou um termo adequado, que é o convencer. E eu pensei assim, que além de convencer, para além de convencer, o que eu sinto muito na prática é que é importante que haja compreensão, que aí você trouxe essa palavra também. Elas andam juntas. Até porque, se você convencer de que é importante, mas a pessoa não tiver entendido, compreendido do que é que se está falando, acontece exatamente isso que você trouxe como um caso, que é uma solução equivocada. São soluções equivocadas, são soluções ineficazes. Então, é um processo não só de convencimento, mas de compreensão, de sensibilização. Porque apesar de os direitos humanos estarem aí regulamentado, né, desde os anos 40, o mundo é dinâmico e muito se avançou e o mundo mudou muito e muito rápido também. Então a gente tem aí conflitos de gerações também, né, que precisam ser endereçados. Hoje, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho têm uma cabeça completamente diferente. E também faz parte de uma agenda de direitos humanos compatibilizar essa convivência, né? E então, assim, essa sensibilização faz parte dessa compatibilização. E ela é fundamental, porque senão a gente vai ter soluções e políticas
equivocadas. E sim, concordo com a Scarlett, não basta só, na mesma linha, né, não basta só ter instrumentos ou ter projetos, né, se eles não tiverem nessa linha de estarem captando a essência do que é importante, né? E agora, quando capta, e aí eu posso dizer, e a gente vinha comentando como é prazeroso, né? Não só ver as questões do ponto de vista teórico, mas também ver as questões do ponto de vista prático. Então, assim, ao ver isso tudo acontecer dentro da indústria na linha de frente, é muito prazeroso quando acontece e você vê acontecer. A satisfação geral das pessoas, dos trabalhadores, toda a questão da agenda LGBT, as pessoas se sentindo seguras, indo trabalhar com o sentimento, não, é uma empresa que eu sou segura para ser quem eu sou, né? Isso é tão prazeroso. E tem um ganho que eu percebo assim, que quando acontece, até quem não entendia muito bem, ou quem não estava convencido ou educado, se emociona, sabe? E também é uma maneira de sensibilizar e de convencer e de educar. Então, eu acho que isso é um ponto. E aí também mais uma questão que eu achei interessante foi quando você trouxe a Covid, né? E eu sou gaúcha. E o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia climática recentemente também, né? E eu acho que tanto a Covid quanto, né, as questões das mudanças climáticas são temas que vão, para o bem e para o mal, impulsionar isso. E muito mais, e aí acho que esse é o grande desafio, muito mais do que estar preparado, muito mais do que ter esses instrumentos todos mapeados e buscar e implementados que seja, vai ser necessário que a sociedade de uma maneira geral e que as empresas e a indústria seja resiliente. Porque muita coisa vai precisar acontecer em termos de transformação numa velocidade que ninguém está preparado, né? E eu pude ver isso, né, com meus familiares, com os entes queridos, né? E é algo que toca também, que faz pensar, né? Então queria deixar essa reflexão. E aí, bom, em termos de o que eu recomendo, né? Eu recomendo que isso seja um debate dentro das indústrias que engaje todas as áreas. Que isso não fique... Isso eu acho que é fundamental e acho que é fácil de fazer, né? Isso não deve ficar restrito a uma específica área. A questão de direitos humanos, a agenda de direitos humanos é uma agenda da empresa inteira. Todo mundo tem que estar engajado. Então, é importante ter treinamentos, ter debates, para ter até essa sensibilização, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante. Trazer, né, pessoas que tenham exemplos, não, porque assim, não é só um treinamento de, como a Scarlett falou, que os treinamentos ou que essa sensibilização, que esse engajamento, ele não fique simplesmente no teórico ou simplesmente em colocar um slide com as diretrizes. Não, é dar exemplos e emocionar, né? Porque acho que esse é muito poderoso. Então, isso eu acho que promover essas interações para que venha esse tipo de sensibilização é muito importante. Rever, né? Rever as estruturas, então rever os controles, porque muitas vezes você tem fornecedores que já são há muito tempo, já tem uma relação comercial de muito tempo, já tem um contrato que já existe há muito tempo, tem que rever tudo isso, tem que rever os contratos, tem que ver que cláusulas de proteção estão lá, se elas estão conectadas com a realidade da proteção desses direitos, se identificar alguma coisa que tenha um mecanismo de endereçar, que haja colaboração, né, para que se enderece,
também é muito importante que tenha um canal para receber denúncias, críticas, sugestões. Então tem que ter um canal aí aberto a todos da sociedade, aos trabalhadores internos, mas não só, também às comunidades, aos stakeholders, aos atores que se relacionam direto e indiretamente, à sociedade em geral, e que se relaciona direto e indiretamente com a empresa. Então, assim, acho que passa, de uma maneira geral, acho que os exemplos que eu trago são exemplos que passam pelo diálogo. Temos que falar disso, assim. Eu acho que isso é algo que é fácil de fazer e precisa ser feito com qualidade, né? E precisa ter essa abertura de todos para que se internalize isso. Muito legal. A gente está chegando ao final, a gente teria 10 minutinhos, e eu acho que, ouvindo vocês, e agora com a sua fala final, Viviana, assim, uma das imagens que eu mais gosto é a ideia de que olhar para direitos humanos das empresas é como ir ao médico. Primeiro, se você chegar no médico e ele te dá uma receita sem te examinar, ele não é um bom médico. Porque ele ainda não conhece seu corpo, ele não investigou a doença para então saber qual é o medicamento adequado. Então, o primeiro ponto você vai ao médico, o médico precisa te conhecer. Ele precisa saber o que você gosta de comer, o que você faz durante o dia, qual é a sua história, você já tinha tido essa dor antes. Então, ele precisa te conhecer, ele precisa olhar o seu corpo. Daí ele vai examinar e vai procurar identificar qual é o problema. Ah, não, é um problema gástrico. Mas você está muito ansioso, porque senão ele vai te dar um remédio e vai achar que vai resolver um problema que é mais estrutural com um problema, uma solução pontual. E a partir disso, pensar efetivamente qual é a solução para aquele problema sistêmico ou para aquele problema pontual. E quando você traz essa perspectiva, né, do diagnóstico, de a gente revisitar as nossas estruturas, é isso. Às vezes, a solução pode ser fácil. Mas se você pegar uma solução fácil para um problema complexo, talvez você aumente o seu problema, né? De outro lado, você também não precisa matar a mosca com uma bala de canhão. Então, às vezes, você tem um problema que você pode resolver naquele mesmo minuto. Revisão de contrato. Você consegue mudar o seu contrato agora. Você consegue, para os próximos contratos, já adotar uma cláusula contratual que respeita direitos humanos. Isso não vai exigir a revolução dos cosmos, né? Então, você pode efetivamente adotar medidas que são, como você falou, medidas do dia a dia fáceis de implementar. Então, eu acho que essa visão de buscar soluções adequadas à proporção do problema, e muito a partir também desse autodiagnóstico. Se eu sou uma empresa que tem 10 funcionários, eu vou ter 15 políticas e 8 comitês? Não. Mas se eu sou uma empresa de 10 mil funcionários, aí talvez sim faça sentido, né? Então, eu me conhecendo os desafios da minha operação, consigo identificar qual é o remédio, quais são os problemas e qual é o remédio para esses problemas. Eu não sei se alguém da plateia teria alguma pergunta. Então, eu vou passar para vocês fazerem considerações finais nesses últimos 5 minutinhos, se quiserem. Bom, só agradecer também, que eu acho que quando a gente fala, né, sobre direitos humanos, a gente também aprende, absorve, repensa rotas, né? Então, acho que é importante falar inesgotavelmente, né, da agenda de direitos humanos, pautar isso. E eu acho que a gente está construindo um ótimo caminho com as empresas, com o governo. Eu acredito muito que o Brasil tem esse potencial, né, de se destacar dentro da agenda, de ser ali uma referência, né, na promoção e garantias de direitos, até porque os nossos desafios são muito complexos, né? São complexos, são sistêmicos, são históricos, são estruturais, são muitas, né? São muitas vertentes e muitas dores, né? Então, que a gente consiga falar inesgotavelmente, mas com essa perspectiva que vocês trouxeram de se somar, para não virar um leilão de dores também, né? Porque a gente vê muito, quem que eu atendo agora, né? Nesse momento, qual recorte, qual grupo? Tá todo mundo difícil, tá todo mundo ruim, né? O que a gente faz primeiro, né? Para onde a gente atua? Qual o primeiro remédio, né? Qual que é a primeira profilaxia para aquele momento, né? Então, que a gente não consiga segregar ou ranquear os direitos, né? Mas que a gente consiga tentar ao máximo ter uma visão mais interseccional,
tanto dos grupos, das pessoas, das atividades, das entregas. Acho que a gente tem feito um trabalho muito incrível, né? Então, empresas, governo, sociedade civil trabalhando junto para poder mudar esse cenário. E é isso, acho que só o fato da gente ter alguns casos, ainda que raros, né? Hidro está aqui também, mas casos bons, né, de referência, isso mostra que a gente está evoluindo, né? E eu super sou fã de todo mundo que está aqui, agradeço Clarinha também pelo convite, estou muito feliz que a gente continue também falando de direitos humanos em outros espaços, que é gostoso, é o que a gente acredita, né? E quando a gente fala que a gente gosta, a hora nem passa, então só agradecer. Eu deixei você falar primeiro porque você sempre me inspira, né? Aí fica bem mais fácil para mim. A todas nós. Então, é um pouco... realmente, acho que você já falou praticamente tudo, né? Eu só reitero. Também quero agradecer essa oportunidade, além de ser muito prazeroso, além de estar com vocês, é prazeroso estar aqui, é prazeroso estar difundindo, né, esse debate. E eu assim, vou reiterar, arrematando o que a Scarlett falou, com essa questão que eu mencionei, no sentido de que é importante que seja uma agenda e seja um assunto a ser enfrentado por todos, né? Então, assim, e até eu acho que a Scarlett, ela falou, eu trouxe o exemplo de, dentro da empresa, né, da indústria, não é só de uma área, mas não é só de uma área e não é só da empresa, como a gente já concluiu que não é só do Estado e não é nem só do Estado e da empresa, então realmente é de todos, né? Sim, a empresa tem muito a contribuir. E eu acho que as empresas têm muito o que aprender, todos temos, a gente reconhece e quer aprender, então a gente está aberto ao diálogo, quer enfrentar os problemas, né? Quer resolver. Então eu acho que essa abertura, sim, a gente precisa entender, né? Passa também a mensagem final, fica na linha da compreensão, de se entender, de entender o seu papel, de entender o que é isso o que são os direitos humanos e se abrir para uma construção que para mim ela é com a participação de todos, dialogada. As pessoas não precisam pensar da mesma forma, né? O conflito, inclusive, muitas vezes ele que impulsiona as mudanças, mas as pessoas precisam aprender a dialogar, a ouvir, a se entenderem e entenderem as dores e entenderem também o ponto de vista dos outros, né? Então, acho que essas são as considerações finais. Gente, que mulheres inspiradoras, né? Maravilhosas. Eu vou concluir, achei muito, muito bom ouvir vocês, como sempre. São parceiras de vida, de causos. E acho que é importante que a gente tenha mais pessoas podendo ouvir. E eu queria dar uma última sugestão para todo mundo que está nos assistindo, que é isso, conseguir identificar o seu ponto de maturidade. A partir dessa autoidentificação, né, conseguir identificar qual é o passo que eu consigo dar para frente, para que eu não tenha que dar 2 para trás. Mas que a gente consiga, a partir de uma estratégia de priorização, porque vocês não vão conseguir, as empresas não vão conseguir mudar tudo que existe nelas, mas elas conseguem identificar qual é o principal risco a direitos humanos que eu estou causando e o que eu posso fazer para que esse risco não exista mais. Muito obrigada, Scarlett, Bibiana, sempre maravilhoso estar com vocês. Obrigada pela parceria e muito obrigada a todos e todas vocês. E esse processo, né, de evolução, de aprendizado, tem que ser um passo de cada vez. Então, só da gente estar aqui compartilhando informação, né, disseminando conhecimento e aprendizado, uma chance também de nós todos nos responsabilizarmos por isso, conforme vocês disseram. E então, neste processo de aprendizado, claro, eu queria que você me ajudasse, né, na minha audiodescrição, porque vocês fizeram a de vocês. Então, por favor, queria que você pegasse o microfone e fizesse a minha audiodescrição para me ajudar a aprender e também para eu conseguir fazer nos próximos, né? Perfeito. A audiodescrição, você pode trazer os elementos que são importantes para que a pessoa te enxergue, mas também como você se enxerga. Então, você pode trazer a cor da sua pele, o seu gênero,
a cor do seu cabelo, o comprimento do seu cabelo, a sua roupa. E daí, cada pessoa pode ou não acrescentar outras características, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência. Então, cada pessoa se define da forma como ficar mais confortável, mas desde que a pessoa com deficiência visual puder te enxergar. Então, souber quais são suas características físicas. Perfeito. Então, vou começar, vocês me corrijam aqui se não estiver correta, né? Não tem uma ordem, uma técnica precisa. Né? Então, eu tenho o cabelo longo, né? Tenho uma pele branca, estou com uma saia comprida preta, com salto que eu costumo chamar de talaco, de tão alto que ele é, e aí eu acho que já vai descrevendo um pouco a minha personalidade quando eu falo isso, né? Quem mais que eu posso falar? Cor de olhos castanhos, sou a mestre de cerimônias deste evento e estou muito feliz por essa oportunidade de aprendizado e principalmente por estar com vocês aqui. Faltou alguma coisa? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos e até mais. A gente vai começar o próximo painel. Obrigada. Muito obrigada.